A aula de hoje é dos direitos da personalidade. Bom, de certa maneira, há uma parte dos direitos da personalidade nós já estudamos, como estudamos a proteção do nome. Mas o que são aqui direitos da personalidade? Bom, são inerentes à própria pessoa. São direitos que estão ligados à pessoa pela própria qualidade que ela tem de ser pessoa. Não, daí direitos da personalidade. Tá? São direitos tão próximos, etc., que não conseguem ser separados delas enquanto pessoa. Com a exceção dos direitos autorais, que são considerados direitos da personalidade, esses demais são impossíveis de serem lhe retirados. Então é direito subjetivo. Tão próximos que a legislação procura dar uma proteção especial para ela, e os direitos da personalidade não têm amparo única e tão somente no Código Civil. Eles vêm de algo anterior e hierarquicamente superior do que o Código Civil, que é a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E além disso, naquilo que trouxe como inspiração a própria Constituição e a sua estrutura inicial, que é as declarações de direitos do homem e da Declaração das Nações Unidas. Então, daí decorre o quê? Então, os direitos da personalidade nada mais são do que a positivação de você tornar positivado lei uma proteção a direitos humanos. Direitos humanos que estão intimamente ligados à própria condição de ser humano. A proteção dos direitos humanos, ela surge, não que, primeiro tem que dizer, o que eu vou falar, não é que antes disso não existia uma proteção dos direitos humanos. É um momento histórico em que se configura, caracteriza uma luta, uma reivindicação muito clara da proteção desses direitos. Em vários momentos da história, esses direitos foram debatidos, buscados, protegidos, mas cada qual à sua maneira. Porém, a partir desse momento histórico é que há uma clareza de sentido de se buscar uma proteção efetiva, meio de que o Estado garanta essa proteção. Esse momento histórico de rompimento de modelo, de paradigma, para buscar essa proteção efetiva, foi a Revolução Francesa, que teve como três pontos basilares, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, no primeiro momento, o que se queria buscar, e o que sempre se buscou a garantir, primeiro, é a liberdade. Então, uma maneira de separar o indivíduo do Estado e que o Estado não tivesse, de certa forma, rompesse essas amarras do indivíduo com o Estado. O Estado fosse uma fonte de proteção do indivíduo e não de subjugar o indivíduo. Então você romper com a questão desse Estado absolutista e tudo mais. Questão de igualdade, buscar acabar ou ao menos diminuir a diferenciação entre as pessoas. Como a gente não consegue fazer isso de fato, a gente diminui essa desigualdade perante a lei. E a fraternidade, a mútua assistência entre as pessoas, tendo como o ente que há de fazer isso o Estado. Então a forma de organização e de pensar muda. A Revolução Francesa, seu modelo, e depois também a Carta da Filadélfia, tudo com o surgimento dos Estados Unidos, vai surgir um outro modelo de Estado em que você não tem a figura do monarca, do poder absoluto, e o poder, então, ele passa a surgir um modelo republicano. Um modelo republicano que vai trazer garantias individuais às pessoas. Essas garantias individuais, essas proteções dadas pela legislação, aí a legislação deve dar essas garantias para que o Estado, então, possa, de maneira efetiva, primeiro, não atrapalhar o indivíduo, respeitar a sua individualidade, a sua liberdade, e segundo, dar condições para que ele possa
exercer de forma plena as suas competências. Tá? E nada mais é o que quer todos os tratados, etc., quando se diz respeito aos direitos humanos. Tanto que é fundamento de um Estado democrático, o Estado democrático ele se funda em dois pilares essenciais decorrentes lá daquela luta, tá? Que é a liberdade e a igualdade. Sem a existência de um Estado livre, tá? Sem a existência de pessoas livres, não há democracia. Há, no máximo, uma demagogia. Pessoas que não têm liberdade para se expressar, não têm liberdade para manifestar o seu pensamento, não têm liberdade para se organizarem em grupos e reivindicar os seus interesses, tá? Não há democracia, há uma demagogia, que é a corrupção da democracia. Ao mesmo tempo, um Estado que não permite que as pessoas possam concorrer, tá, em igualdade de condições, tá, diminuindo as diferenças perante a lei entre elas, sufoca determinados grupos, rompendo também com o conceito de democracia. A liberdade é dos direitos o mais fácil de ser retirado, tá? E a igualdade é, do fundamento, o mais difícil de se colocar na prática. Tá? A liberdade basta que o Estado não nos atrapalhe, basta que o Estado não interfira nas nossas vidas, basta que o Estado deixe que a gente siga. Tá? E às vezes ele não quer. Tá? E a igualdade ele é extremamente difícil, porque de fato somos todos diferentes, né? Vocês sabem disso, mas perante o direito a lei tem que achar um equilíbrio para isso, de como tratar os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. Essa é a tão sonhada a igualdade perante a lei ou equidade de tratamento. Bom, daí então a Constituição Federal traz, a nossa Constituição Federal traz no artigo 1º, ali no inciso 3º, tá? E aí é bom ler a Constituição, tá? Sempre que falar disso, leiam o texto constitucional. O artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático e de direito, ou seja, o império da lei, e tem como fundamentos, inciso 3º, fundamento do Brasil, da nossa República, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. Olha, se é fundamento do Brasil a dignidade da pessoa humana, lá, logo no artigo 1º da nossa Constituição, dentre outros que ele trata ali, significa que o ordenamento jurídico tem que ser construído de forma a proteger a dignidade da pessoa humana. O artigo 5º da Constituição está lá no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, tá? Do título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Então, direitos e deveres individuais. Diz lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Então, todos são livres, iguais, tá? Independente de qualquer coisa, de qualquer natureza. Tá? Aí, o inciso número 10. Diz lá, são invioláveis, dado aquilo tudo que trata o caput do artigo 5º, inciso 10, diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Aqui nós encontramos os direitos da personalidade que o Código Civil quer proteger. Então o Código Civil quer proteger esses direitos da personalidade. Ele está tratando primeiro do direito à vida, lá, o Código Civil. Depois ele vai tratar
da intimidade, da vida privada, da honra, tá? E da pessoa. Então, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa são protegidas pelo Código Civil. A violação à intimidade é protegida pelo Código Civil. A violação à imagem da pessoa é protegida pelo Código Civil. A honra da pessoa é protegida pelo Código Civil. Os direitos da personalidade no Código Civil encontram amparo lá no artigo 11 ao artigo 21. Tá? Esses direitos, eles encontram ali não só a sua positivação, mas a sua forma de proteção. Como que o direito civil, ramo do direito privado, protege esses direitos essenciais ao ser humano. A sua vida privada, a sua intimidade, a sua imagem, a sua honra, como que o direito civil protege. Então é nesses 10 artigos que ele então traz a proteção desses direitos. Na verdade, amparando ali com características que tornam esses direitos diferentes dos demais. Como assim diferente dos demais? Diz lá, artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Bom, então são o quê? Intransmissíveis e irrenunciáveis. Ora, são intransmissíveis, você não pode transferir os seus direitos da personalidade a outra pessoa. Você não pode renunciar a seus direitos da personalidade. Com exceção, é claro, dos direitos autorais, que também são considerados um direito da personalidade, porém permitem cessão e transmissão e até renúncia. Agora veja só, o direito da personalidade é um direito vitalício. Perante ele não ocorre prescrição ou decadência enquanto você vivo for, e até após a morte os direitos da personalidade eles são protegidos. A imagem da pessoa, mesmo depois de morta, merece proteção. A imagem da pessoa, mesmo após seu falecimento, merece proteção. O nome da pessoa, tá ligado? A própria pessoa merece proteção mesmo após o falecimento. Tanto é que o artigo 12 do Código Civil, no seu parágrafo único, diz o seguinte: em se tratando de morto, terá legitimidade para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, qualquer parente da pessoa pode proteger a pessoa mesmo depois de morta, com a utilização indevida da imagem e etc. e tal. Quer ver um exemplo da exposição indevida da imagem do falecido? Quando veio a falecer aquele cantor sertanejo Cristiano Araújo, alguns enfermeiros, de forma repugnante, tiraram foto dele morto, do corpo do Cristiano Araújo, e divulgaram, fazendo selfies e etc. nas redes sociais, mandaram por WhatsApp e tudo mais. Foram punidos e a família processou ele justamente por violar a imagem da pessoa, dado que a acompanha e merece proteção. O caput do artigo 12 diz: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, a violação a um direito da personalidade garante ao seu titular ou aos seus herdeiros, seus sucessores, a possibilidade de fazer duas coisas. Primeiro, exigir que cesse a ameaça ao direito da personalidade. O uso indevido do nome, o uso indevido da imagem, a violação à honra da pessoa. Primeira coisa é isso, cessar esta ameaça. Segundo, feito isso, ou quando isso já não é mais possível, buscar a indenização por perdas e danos. Buscar a indenização por perdas e danos. E aí, a indenização é transformada numa forma pecuniária, é transformada em valor. Mas é porque é a única forma daí de indenizar. Nós, no direito privado, a gente
busca a reparação sempre, a reparação do outro lado, convertendo isso em valor, em valores pecuniários, em dinheiro, para que seja possível uma indenização. Quem atinge a reparação ou a punição no caráter punitivo está lá no direito penal daí. Quando, além da violação aqui dos direitos da personalidade, alcançar a esfera criminal, daí é outra seara. Nós, do direito privado, ficamos na questão patrimonial. A gente não atinge a outra pessoa, a questão patrimonial. A Constituição garante, aí quando a ofensa ela extrapola a liberdade de expressão, por exemplo, parte para a ofensa, é garantido aí o direito de retratação. A pessoa que praticou a ofensa de se retratar. Daí, além da indenização, a retratação pública daquilo que foi feito. Tá? É o que nós vamos ver aqui nos direitos da personalidade, tá, que são protegidos aqui. O Código Civil começa tratando dos atos de disposição do próprio corpo. A possibilidade da doação de órgãos e tecidos para transplantes, a possibilidade da disposição do corpo após a morte para fins altruísticos, ou seja, de pesquisa, e a possibilidade da pessoa de se recusar a um tratamento ou cirurgia médica que possa colocar a sua vida em risco. Ele começa primeiro com isso. Então, ele deixa ali essas três. Depois, o Código Civil, do artigo 16 ao 19, trata da proteção do nome. O nome já foi estudado por nós na aula anterior. Em aulas anteriores, então não será novamente objeto disso. E depois, no artigo 20 e 21, ele trata ali justamente da questão da utilização da imagem da pessoa, no artigo 20, e depois, no 21, da vida privada da pessoa. Quando que é possível utilizar a imagem e até onde pode haver a exposição da intimidade da vida privada da pessoa. A legislação civil trata isso com certo cuidado e há que se levar em consideração também a interpretação dos tribunais aqui nesse sentido. Porque o STF já teve interpretações e tudo, a gente vai ver essa questão de vida privada, intimidade, como funciona. Só para que vocês tenham ali algumas coisas a pensar para as próximas aulas, a gente vai ver um por um. Certo? Então, por hoje é só. Peço que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificação. Gostando ou não, deixem o seu like. Sejam todos vocês muito felizes.